Você estava falando, será que estamos sozinhos no mundo? A gente também gosta de tratar um assunto aqui que a gente até falou outro dia, que é o fim do mundo, né? Por conta Boa. das alterações climáticas. A gente trouxe a Mari Krieger, que é bióloga, e a gente estava falando da ebulição global. Em que pé estamos com isso, Sérgio? Então, tá complicado, né? Tá bem complicado aí, né? As mudanças climáticas realmente é um negócio seríssimo, né? O pessoal tem que pôr isso. Eu gosto de falar assim, não só eu, né? Tem um cara muito bom pra vocês trazerem aqui, o Artacho, viu? Eu trouxe ele no Ciência. Pô, Ele deixa o é nome com a vou deixar gente. ele um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mudança climática. É um cara aqui da USP, um cara muito legal. Um que tem um bigodinho de cabelo branco. Acho que eu Ele vai assisti alguns cortes. Ele vai em tudo porque ele gosta de divulgar isso pra caramba, entendeu? E é aquilo, né? Nós estamos passando por um problema muito sério, né? O ser humano, assim, o mundo não vai acabar. Mas o que, que a Nós gente. vamos. A humanidade vai. Exatamente, o que a gente está fazendo, nós estamos alterando a atmosfera, né? E nós, vamos dizer assim, a nossa raça, ela existe para viver num determinado tipo de atmosfera. Se você mudar, nós não vamos estar aqui. Pode ser que uma outra raça venha a ocupar esse nosso lugar, entendeu? Igual na época dos dinossauros, a atmosfera era totalmente diferente do que ela é hoje. Por isso que nem teria como a gente viver lá. Então, essas mudanças são sérias e eu gosto de falar que o aquecimento é uma das consequências, mas tem várias outras complicadíssimas. Exemplo. Por exemplo, começou a nascer flor na Antártica, no meio do gelo. Ah, que bonito. Cara, isso não Não, é isso é um bonito. sinal Isso aí é um sinal que nós estamos mudando de coisa alerta. pra cá. Exatamente. Começa a ter ciclone no Brasil. Quem tinha ouvido falar em ciclone no Brasil? Agora, já teve um ano passado, um ano retrasado, esse ano já teve um, Porto já teve Alegre. um outro. Porto Alegre ficou embaixo Foi d'água naquele destruidor. dia. Foi assustador. Foram Então, dois, inclusive, né? Exatamente. Isso aí não é uma coisa normal. Isso aí é o quê? São mudanças na atmosfera que resultam em chuvas extremas, eventos extremos que a gente chama, em lugares que não estão preparados. Porque acontecer um evento extremo desse em lugar que é preparado, o lugar está preparado para isso. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas, porque ele está numa região que tem aqueles climas de monções que a gente chama, Sei. que chove pra caramba, destrói tudo, igual na Índia também, sabe? E eles estão preparados. Agora, Porto Alegre não estava. Deu aquela confusão Sim. toda. Então, por exemplo, começa a parar de chover na hora certa no Mato Grosso. Nós não vamos mais conseguir plantar soja, porque a soja ela precisa de uma chuva em tal época e da seca em tal época, tudo certinho. Se você bagunça isso, não tem mais soja. Não tem mais soja, quem vive da soja lá vai para onde? É. Vai vir para cá, entendeu? Que é onde tem emprego, é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, que são as grandes cidades. As cidades estão preparadas para receber essa galera toda? Tem doenças também. Tem Nossa, doença que só cara. acontece ali na borda entre Mato Grosso e Amazônias, e Amazonas. Tem doença que fica ali restrita naquela região. Essa doença pode vir para cá. Nós não estamos preparados. Vai alterar tudo. Altera tudo. Então, essas mudanças é que são complicadas. São mudanças que viram mudanças sociais, culturais e tudo, sabe? Então, esse é que é o grande problema. A humanidade pode entrar num caos gigantesco. Colapso. E nesse lance de vida no universo, uma das coisas que a gente considera hoje é a autodestruição, entendeu? Então isso aí é meio que tipo uma autodestruição, é a gente destruindo a gente mesmo, né? Agora, o que será que vai acontecer aí pra frente, né? Tem esses tratados, essas coisas todas para respeitar e tudo, né? A gente tem um problema seríssimo com energia, que na verdade o grande problema da humanidade é energia, entendeu? É energia. E eu gosto de contar uma história muito legal que é o seguinte: hoje a gente detona o petróleo, né? Petróleo é horrível e tal. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? Em que momento, Sérgio? Lá no começo do século passado, toda a iluminação da cidade era feita com óleo de baleia. Era óleo de baleia que era usado. O pessoal vinha aqui no Chile, caçava aquela baleia cachalote, que tem aquela cabeçona, só pegava a baleia para tirar o óleo da cabeça dela. Depois jogava a baleia fora. Porque precisava do óleo para poder iluminar as cidades. As baleias estavam entrando em extinção. Quem que surgiu? O petróleo. Caramba. O petróleo salvou as baleias da extinção, entendeu? Então, a energia naquela época era aquilo lá.
quase que deu problema. Agora com o petróleo também. Então, o grande problema da humanidade é a energia. Por isso é essa busca por... Agora vaza petróleo e mata a baleia. Quer Agora, dizer, não nada. exatamente. Agora, o excesso... Não é mentira, O excesso... O excesso mata, é isso mesmo. Aí acontece isso. E aí o pessoal vai. Energia eólica tem problema também. Sim. Não é uma das melhores. Ela altera o ambiente, aquela hélice lá tá mudando um monte de coisa também. Energia O que hidrelétrica. acontece? Desculpa. Qual que é a mudança? Aquela hélice lá mata pássaro pra caramba, sabia? Muito pássaro. Às vezes ela tá mudando ritmos e sentidos de migração de pássaro já. Porque eles descobriram que eles não podem passar ali no meio, que eles vão ser decepados, entendeu? E isso altera também. Altera o ambiente, porque elas são colocadas no fundo do mar. Aquilo ali dá uma alterada. Não é um negócio totalmente limpo. Entendi. Entendeu? Entendi. É lógico que é melhor, mas não é totalmente Sim. limpo. Hidrelétrica também. Para ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma região gigantesca, né? O Lago É de uma Itaipu. opção, mas não é uma solução, né? Exatamente. São métodos meio paliativos, né? Mas aí existe a tal, né, que eu gosto de falar sempre, pessoal, que é a fusão nuclear, Fusão nuclear. que é diferente da fissão. Hoje o que a gente tem no mundo é fissão, que é você quebrar o átomo e na hora que você quebra ele, você gera energia. É bom? Depende, porque se dá acidente, né, acontece o que aconteceu. Já viram os documentários sobre Fukushima no Netflix? Esse documentário ainda não vi. Não? Bom? Vejam. Bom e desesperador. Porque o Japão teve por um triz que aquilo lá não virou um colapso do país inteiro. Eles iam ter que evacuar 60 milhões de pessoas do lugar. Acidente nuclear? Foi acidente nuclear de Fukushima, Meu por Deus. conta do terremoto. Entendeu? Então, é complicado. Pra caramba. Aqui no Brasil a gente tem Angra 1, Angra 2 ali. Essa é a fissão nuclear. Essa é a fissão. Você quebra o átomo. Na hora que você quebra ele, você gera energia. E a gente tem a fusão. A fusão é quando você colide dois átomos. É o que acontece dentro do Sol. O Sol ele está fundindo átomos de hidrogênio, produz um átomo de hélio. Só que nesse processo, você gera energia. Entendeu? Então você consegue pegar a energia da fusão nuclear. Essa é limpa. Essa é 100% limpa. Essa não traz problema nenhum. E é em altíssima temperatura, então. É altíssima temperatura, ela tem os seus problemas. Hoje, atualmente, a gente não consegue. A gente está gastando mais energia do que é produzida por fusão. Mas para você ter uma ideia, hoje, França, Alemanha, vários outros países da Europa, China, Estados Unidos, o maior investimento desses países é em fusão nuclear, que é para tentar resolver, porque eles sabem que você conseguiu fazer isso, tá resolvido. Aí tem a chance da gente conseguir reduzir essas temperaturas aí e voltar tudo ao normal. Porque aí nós vamos ter uma grande redução em poluentes e tudo. Porque essa energia ela não polui. Entendeu? Tem como se especializar nisso para você ser um profissional de Tem, fusão ué. nuclear? Faça física, se especialize em física nuclear. Que será necessário. Muito necessário, muito mesmo. Hoje é uma linha aí que tem muita pesquisa no mundo, é muita grana investida. Os países da Europa inteira eles têm um projeto chamado ITER, que é para construir um reator gigantesco europeu. Porque a Europa tem um problema sério de energia. Ela tem que pegar, boa parte da Europa pega gás lá da Rússia. Aí tem guerra, o que a Rússia fez? Cortou lá. Não, falou, o presidente lá não falou, nós vamos congelar os alemães hoje. Que eles cortaram o gás, não tem energia lá. Aí os alemães foram lá e religaram as termonucleares, que é terrível, que é queimar carvão. É pior do que queimar petróleo, entendeu? Que é direto da atmosfera mesmo. Então, esses países europeus, eles se juntaram, criaram o projeto ITER, que é para construir um grande reator de fusão nuclear. A China tem um que é chamado Segundo Sol. É legal pra caramba o nome, porque é o que acontece dentro do Sol. Quando o segundo sol chegar. Quando o Cássia segundo Eller- Sol chegar. Cássia É isso Eller aí, já sabia, Cássia Eller é? profética. Profética. Ela estava muito Profética. à frente de seu tempo. Isso mesmo. E nos Estados Unidos, eles fazem fusão com laser, que é um negócio sensacional. Caraca. Que eles pegam um laser de altíssima energia, jogam num elemento, e na hora que aquele elemento vai ser destruído pelo laser, os átomos ali no momento eles se fundem, e aí eles geram energia. Isso aí foi um físico na década de 60 que descobriu, e esse laboratório é o único até hoje que conseguiu gerar energia positiva. Um pouquinho, mas já conseguiu. Então os Estados Unidos está bem avançado. Ele está avançado nisso. Tem muita startup nos Estados Unidos hoje para fazer reatores pequenos de fusão nuclear também. Então tá aí.
A salvação, e não estou falando só pessoal, você só fala isso. Eu conversei com o Artacho aqui e conversei com o Galvão, que é o presidente do CNPq também. E nós concluímos, no alto da nossa pedra, tô brincando, nós concluímos que é a salvação da humanidade, é isso aí. É a solução. Essa é a Porque solução. muito se fala também sobre o cânhamo, né? Que é aquela planta e tudo Sim. mais, como solução. Então, mas é porque, então, pode ser, é uma outra solução paliativa, mas aí você vai ter que plantar ele muito. E vai demorar um Aí, pouco. como que você vai fazer? Aí você vai ter que destruir uma outra cultura para pôr ele. Tem outras consequências, né? E tem um problema, né? Qualquer coisa que você planta e vai pegar aquilo para transformar em energia é igual a cana-de-açúcar. Vai gerar algum resíduo. O grande problema de geração de energia são os resíduos. Então você tem resíduo nuclear, lógico que é o pior de todos, né? Mas o resíduo do petróleo, que é jogar gás do efeito estufa na atmosfera, entendeu? Então todos eles têm uma coisa, a fusão não tem. Entendi. Entendeu? A fusão ela não tem, ela é limpa, ela não... Deu problema? Vai lá e puxa da tomada. Reator desliga, acabou. Entendeu? Agora, nós vamos viver sem petróleo? Não vamos também. Não é porque eu trabalho com petróleo, não que eu estou defendendo, não. Mas não tem como viver sem petróleo hoje. Porque, por exemplo, aqui nesse estúdio, quase tudo aqui é feito à base de petróleo. Entendeu? Então, mas dá para reduzir muito as emissões de gases. Sim. É essa que é a grande luta. É reduzir a emissão de gás. Então você pega, substituir transporte público por ônibus elétrico. Aqui em São Paulo já está tendo, né? Já. Vocês já viram? Ônibus 100% Sim, elétrico. já vi. Tá em teste e tudo. Então isso aí é muito bom, entendeu? Carro Elétrico. Carro elétrico. Mas aí o carro elétrico, no caso do Brasil, a gente tem que ter uma infra porque não tem lugar para É carregar. verdade. Pô, cara. Entendeu? Sim. Mas nos Estados Unidos, na Europa, isso aí já é normal, carro elétrico. Então, carro elétrico, ônibus elétrico, qualquer coisa que você vai fazendo, vai diminuindo um pouquinho. E aí, a gente E vai. como é que a gente pode se preparar para as mudanças climáticas? Já compra já 10 ar-condicionados para a família inteira? O que a gente faz? Então, mas aí que tá, né? O problema é o seguinte, se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? É. Que o mundo entrou em ebulição. Esse ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera, cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história, entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como que vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor, é o frio também. Putz, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Niño está aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem assim. Temos que esperar. Porque tem um negócio muito sério na atmosfera, que isso o pessoal não entende. Não é porque você fez um negócio hoje que o efeito vai ser amanhã. Entendeu? A atmosfera, o planeta, ele é muito grande. A atmosfera, ela é um negócio muito complexo. Então, ela tem uma inércia. Até alterar, demora. Então, por exemplo, porque teve queimada em excesso na Amazônia. O efeito daquelas queimadas, talvez a gente esteja sentindo hoje, que é tipo 2, 3 anos depois. Então, o efeito na atmosfera, ele demora uns 3 anos para ser sentido. Entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Então, ela tem esse lag ainda. Por isso que esse avisam delay. antes, falam, vai acontecer tal Exatamente. coisa. Aí não acontece, a gente acha, não aconteceu. Não aconteceu, mas espera daqui 2 anos, você É. vai falar, caramba, por que tá tendo ciclone aqui? O pessoal que estuda climatologia, né, esse estudo aí de climatologia, o pessoal que estuda, eles pegam fenômenos extremos e voltam 2, 3 anos para trás, para ver o que aconteceu ali. Aconteceu isso aqui, ó, teve mais incêndio, teve esse vulcão dá causa problema também, altera bastante. Às vezes tem erupções muito grandes, então, que é bom, por um lado. E na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, teve o grande vulcão Pinatubo, na Indonésia. Foi um vulcão super famoso, foi uma das maiores erupções que a gente já teve. Ele ajudou a esfriar. O vulcão ajuda a esfriar, porque ele cria uma coberturazinha ali, diminui a incidência, entendeu? Refletiu anos depois. Refletiu anos depois, isso aí. Entendi. Então essas coisas tem que dar um tempo pra gente, mas o pessoal que estuda sabe de tudo isso. E aí temos que ouvir eles pra gente se preparar, né? Só que estão dando estimativas já, né? Estão falando de 3 a 5 anos, uma coisa assim, pra gente entrar em colapso total.
falando de estimativa, É é isso real aí, esse é número? isso. É Ah, porque, que bacana. qual que é o problema? Boa tarde a todos. O problema é o seguinte, é que tem que tomar cuidado com essas estimativas, é assim, se a gente não fizer nada, É, entendeu? A gente entra em colapso próximo, não sei, acho que talvez um pouquinho mais, eu talvez já uns queria uma 10 resposta anos. aqui, não, nada a ver essa estimativa. Imagina, não. Yas. Não, a estimativa tem tudo a ver. Aí é aquele negócio, né? Você confia na humanidade ou não? Porque se a gente confiar um pouco, falar, não, cara, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não vai deixar. Na hora que o negócio apertar, nós vamos dar um jeito. É que o negócio já apertou agora. Já né? apertou. Tá apertado Nós já no caso tá agora. apertado, tá Isso. apertado, isso mesmo. Então, assim, Isso que você tá sentindo não é a sua calça jeans 34. não é... Tá apertado, porque tá apertado mesmo. Tá apertado. Então, o que tem que ver? Tem que ver essas medidas que o pessoal vai tomar aí, entendeu? Esse ano ele tá muito complicado, porque ele tá sendo muito extremo. Então, temperaturas extremas, o degelo tá violento também, porque isso é uma das grandes medidas que a gente vê, que é o quanto de gelo que a Antártica perde, que o Ártico Derretimento perde. das geleiras, né? E tá muito grande mesmo, e depois ele não volta ao normal. Então, e você ter a Antártica, ter o Ártico, tudo isso regula a temperatura, regula chuva, regula... Tudo é... O clima, ele é muito difícil, porque as coisas são interligadas. É um sistema, todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim. A borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade, porque o clima é um sistema caótico que a gente chama. Então, uma pequena alteração num determinado local pode causar uma grande alteração em outro, porque o efeito ele é acumulativo. É uma Entendeu? cadência, né? É uma cadeia, né, de eventos. Né? Cadeia. Então, por exemplo, reduziu o gelo na Antártica. O que isso quer dizer? Vai subir a água do mar. A água do mar vai alterar o regime de chuva aonde tem que chover. Se não choveu igual ali, a temperatura no outro lugar vai ficar quente, no outro vai ficar mais frio. Então vai bagunçando tudo. Então, o Esse clima inverno tá foi bagunçado. muito confuso, né? Tinha Não teve dias inverno, de... né, cara? Então, teve dias de calor no meio do inverno, e no outro dia tava frio, e daí no outro calor de novo, a gente tava perdidaço. Assim. Tanto que uma coisa que, não sei se vocês perceberam, nos outros invernos, que tinha diazinhos quentes, o pessoal tinha um nome para isso, veranico. Lembra? Que chamava de veranico. É o veranico. Antigamente não existia. De repente o veranico começou a ser uma coisa normal. Não, tem o veranico. Esse ano ninguém nem falou, porque tava tão quente durante tempo tantos todo. dias. Na verdade, né? virou invernico quando É. tinha o inverno do Invernico, é isso aí. inverno. Invernico. É invernico que nós vamos ter que chamar. Então, Nossa, assim, cara. é complicado demais, entendeu? E temos que ver aí. O problema é que os países que mais poluem são os mais ricos. E te garanto que nesse momento, todos eles estão envolvidos em guerra e confusão. Talvez isso não seja tão prioridade assim. Então, é problemático.